1 Samuel 15. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque, e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse ao queneus: Ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo. Mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Criador, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: Fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Prossegue. E Samuel disse: Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: Vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: Sim, obedeci à voz do Senhor, e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor, teu Criador, em Gilgal. E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: Não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou, e Samuel lhe disse: Nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse: Eu pequei. Contudo, honra-me agora.
Rogo-te diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor, teu Criador. Assim Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Samuel mata Agag. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: Certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: Como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para a sua casa para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel.